Primeiro livro das Crônicas. Eu vou ler o capítulo 3, ou capítulo 4, os versículos 9 e 10. Livro das Crônicas, primeiro. Então nós temos o primeiro livro das Crônicas e o segundo livro das Crônicas. Uma vez uma pessoa deu-me ainda na época era um CD, ou DVD, ou não sei. Pastor, isso é uma benção. Pastor, eu preciso assistir essa mensagem, pai. Pastor, é fogo. É unção, é manto. Falei, tá bom. Aí o pastor começou, abra sua Bíblia em 2 de Crônicas. Eu falei, não vai dar para assistir não. Deu. Se o cara não sabe falar o nome da Bíblia, o que não vem depois, não é? Então, Crônicas é livro. Não é primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro dos Reis. Vamos, segundo livro dos Reis, primeiro livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas. Não pode ser primeira de Crônicas, porque não é epístola, não é carta, é livro. Agora, no Novo Testamento, nós temos as epístolas, não é? Mas eu já vi pessoas falarem, não é? Enfeitarem tanto que não deu certo. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Eu falei, mas Romanos é uma epístola, é uma carta. Então é importante. Eu falei hoje pela manhã, é muito bonito uma pessoa ler a Bíblia, não é? Falar os nomes corretos e assim por diante. Então vamos lá. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. E aqui ele coloca um aposto, entre parênteses aqui. Sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Pensou? Por causa do sofrimento, ela colocou o nome de sofrimento no rapaz, no garoto, não é? Jabes invocou o Deus de Israel. Ele invocou quem? Quem vai acertar? Pode falar mais forte. Jabes invocou quem? Ele invocou o nome do Deus correto, não é? O Deus de Israel. E ele fez uma oração e disse, tomara que me abençoes e estendas os meus termos, que a tua mão seja comigo e faça que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Interessante, não é? Nós geralmente culpamos as pessoas, fulano, ciclano, beltrano, sempre estamos culpando alguém, não é? Irmãos, pai, marido, mulher, pastor, diácono, a igreja, o trabalho, o patrão, professor. Passa a ser que essas pessoas tenham ajudado, prejudicado um pouquinho, não é? Contribuído para dificultar a vida de alguém. O Jabes, ele não fez isso. Você pode ver aqui que ele recebe um nome, não é? Filho da dor, filho do sofrimento. E ficou por isso mesmo. Ele teve que crescer com esse nome. Deve ter passado, né? Sofrido bullying na escola. Tomado cascudo, sei lá. Porque a mãe colocou o nome dele de Jabes, porquanto com dores o dei à luz. Isso é. Ele arcou com
o preço, a dor, o sofrimento da mãe. Não foi assim com o filho de Jacó, o último, não é? O irmão do José. A Raquel, ela teve um filho, mas ela morreu no parto. Um parto muito difícil, mas ela conseguiu parir. E antes de morrer, ela colocou o nome do menino, Benoni. Quer dizer, filho da minha dor, da minha angústia. Especialmente da minha dor. Aí o pai disse, não, temos que, isso não vai pegar bem, temos que consertar isso, temos que tirar esse peso de sobre essa criança, não é? Ele teria assim, então eu matei a minha mãe, eu fui responsável, não é? Porque ficou carimbado o garoto. Aí o pai colocou de Benoni, que é filho da minha dor, colocou Ben-Yamin, que é filho da minha destra, ou filho da minha mão direita. Mas para o Jabes, ninguém fez isso por ele. Ele teve que carregar esse fardo sobre os ombros dele, mas ele diz, olha, eu tenho o Deus de Israel, e eu creio no Deus de Israel, eu vou invocar o nome do Deus de Israel, e vou fazer um pedido. E o pedido dele foi que Deus o abençoasse, que Deus o prosperasse, estendesse os seus termos, tá? Que a mão do Deus de Israel fosse com ele, tá? E diz mais, e que eu seja protegido, que mal algum, né, como Jó, não me atinja. Em outras palavras, Senhor, olha, eu quero que o Senhor reverta tudo isso de ruim na minha vida, e que o Senhor zere isto, e eu quero ser um homem muito abençoado. Ele ainda colocou lá um esboço no pedido, né? Parece que 4 ou 5 coisas aqui no pequeno esboço. E a Bíblia diz que e Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Aplauda o Senhor. Amém. Mais forte esse brado de vitória. Glória a Deus. Uma oração. Claro que ele teve que trabalhar, não é? Oração. Tem oração, tem ação, não é? Atitude. Então ele pediu a Deus e foi para a luta buscar, dizendo, olha, eu preciso fazer o meu lado, eu preciso fazer aquilo que eu tenho que fazer. Porque Deus age. Nós oramos, buscamos, mas o Senhor, Ele fala, tire a pedra e eu faço o milagre, né? Lá no João capítulo 11, é isso mesmo? Lázaro, é isso mesmo, né? Quando estava lá aquela pedra na boca do túmulo do Lázaro, e certamente aquele pessoal ali forte, né? Uns rapazes, uns homens, querendo mostrar serviço, o Senhor Jesus, tudo bem, vamos fazer isso. Tirem a pedra da boca do túmulo e eu vou fazer um milagre. Então, nós temos que fazer aquele lado que é necessário fazer, tirar a pedra. E quando tiramos a pedra, Deus, Ele faz o milagre, Ele opera o milagre na nossa vida. Mais um aplauso e um brado de vitória para o Senhor. Está faltando um brado de vitória. Hoje pela manhã eu compartilhei um texto aqui, em Gênesis capítulo 41, versículos 50 a 52. E falamos um pouquinho sobre a nossa vida que deve ser resolvida. Por exemplo, quando nos convertemos, nós passamos por uma classe de batismos, uma chamada, nós temos aqui a classe de catecúmenos, não é isso mesmo? Foi esse nome que a gente colocou, tá?
É uma classe onde as pessoas recebem aulas para o preparo, né? Uma classe de preparo para batismo. Batismo nas águas. Então, ali, algumas pendências vão ficando para trás, porque as pessoas dizem, pastor, por que na igreja primitiva a pessoa falava, Jesus Cristo é o Senhor, e ali mesmo já eram batizados, né? Porque naquela época havia uma perseguição muito grande. Um professor meu dizia assim, a espada estava no umbigo da pessoa, é só dizer que era cristão para morrer. Então, ninguém dizia que era crente naquela época por brincadeira. Quando alguém dizia, eu sou crente, eu sou da fé, sou um cristão, podia descer as águas, podia batizar, porque era convertido de verdade. Hoje não, todo mundo diz que é crente, não é? A gente não sabe mais quem é crente, quem não é crente. Misturou tudo. E aqui em Gênesis capítulo 41, versículo 52, 50, desculpe-me, Gênesis 41, aqui em Gênesis 41, 50, 51 e 52, ele fala sobre José. Quantos lembram de José? Filho de Jacó, neto de Isaac e bisneto de Abraão. O Jacó era neto de Abraão. O José, filho de Jacó, era bisneto de Abraão. Então, porque ele era muito abençoado, os irmãos tiveram uma ideia incrível de, olha, vamos ficar livres dele. E aqui vem algo muito interessante, não é? Que nós sempre orientamos, olha, você não sai por aí contando a sua vida, seus planos, seus projetos, seus alvos, aspirações. Nem todo mundo se alegra com sua vitória. É importante saber disso. Então, o José, ele teve um sonho dos molhos, né? Que se curvavam perante ele, dos seus irmãos. Depois ele teve um sonho mais complicado ainda. Ele sonhou que o sol, a lua e 12 estrelas se curvavam perante ele. Até o pai dele disse, mas o que é isso? Sua mãe e seus irmãos vão se curvar diante de você? E era verdade. Ele seria tão grande, tão honrado, Deus o projetaria de uma forma tão incrível que eles iriam se curvar perante ele. Só que eles não tiveram discernimento que a bênção que Deus estaria dando para o José era para preservar, abençoar e confirmar o pacto, a bênção de Deus sobre os descendentes de Abraão. Então, eles focaram em José e disseram, vamos pegar esse sonhador e vamos matá-lo, porque então a gente fica livre dele. Mas o Rubem veio e disse, não, vamos derramar o sangue do nosso irmão, vamos fazer o seguinte. Aí tiveram uma outra ideia, mais brilhante ainda, vamos vendê-lo como escravos. Como escravo. E para ficarem livres, não é? Porque eles tinham que ocultar o que estavam fazendo, eles eram malandros mesmo, né? Eles pegaram a túnica do José, a túnica de honra, e banharam-na no sangue de um cabrito. Não sei hoje, mas naquela época era o sangue que mais se aproximava a um sangue humano. E levaram para o Jacó. E disseram, olha, esse é do seu filho. O Jacó chorou. Eles choraram junto com Jacó. Irmãos, consolando Jacó. Você já pensou? A crente é pior do que ímpio, não é? Mas o Senhor os pega lá na frente e os lixa, passa lixa de ferro, passa lixa, não é? O Senhor tem vários tipos de lixa, não é? Ele olha assim, tá, vamos trabalhar.
Finalmente o José foi vendido para Potifar, ele cresceu, depois ele teve aquele episódio da mulher, porque o José era muito bonito. Ele se parecia com a mãe, a Raquel, o Rachel. Ele era muito bonito, porque ele tinha uma beleza externa e uma beleza interna. Era uma pessoa que chamava atenção. E finalmente ele foi honrado. Ele foi abençoado. Você sabe da história, não é? Que 2 servos do faraó, depois que ele foi para a prisão, sendo acusado de algo que ele não fez, lá ele interpreta o sonho de 2 servos de faraó. O copeiro morre e o padeiro morre. Um morre e o outro retorna às suas atividades. E lá na frente, quando o faraó tem sonhos das espigas e das vacas, ele diz: ah, sim, eu me lembro de um servo hebreu que interpretou o sonho meu e do padeiro, né? O padeiro se lascou, ele se deu mal, né? O copeiro voltou para a sua atividade. Do jeito que o José falou, aconteceu. E ele interpreta os sonhos do faraó, um homem muito poderoso. E a Bíblia diz que aos 30 anos, o Jacó, ele é levado perante o faraó. Então ele fica 13 anos no Egito, parte escravo, certamente 8 anos na casa de faraó, mais ou menos 3 a 5 anos na prisão. E finalmente agora ele está barbeado, arrumado, bem trajado, bonito. E ele é levado perante faraó e ele é colocado como a segunda pessoa mais importante no maior império daquela época. Mas aqui você fica pensando, por que que Deus abençoou o José? Porque há muitas pessoas hoje que elas têm promessas. E parece que essas promessas nunca chegam. É tanta profecia que a pessoa já recebeu, né? Você diz: não quero ouvir mais profecia não, eu quero que 1/10 dessas profecias se cumpram na minha vida. Mas não vão se cumprir. Exatamente por causa disso aqui, olha. O José, ele era uma pessoa resolvida. Diga para a pessoa do seu lado: José era o que mesmo? José era o que mesmo? José era uma pessoa resolvida. Quando alguém te faz mal, é uma coisa. Mas alguém da sua família, irmão, te faz mal, é outra coisa. A pancada é muito maior, a dor é muito maior. Ser atingido, prejudicado por alguém de fora é uma coisa. Mas ser afligido por alguém da própria família, do próprio sangue, é outra coisa. E a Bíblia mostra aqui que o José, ele tinha a sua vida resolvida. Ele se lembrava dos seus irmãos, do seu pai. E aqui diz o seguinte, em 41, Gênesis 41, verso 50, antes que viesse o ano, desculpem-me, Gênesis 41, 50 diz: antes que viesse o ano da fome, porque ele diz, olha, 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, isso é, 14 anos. E ele está dizendo aqui, antes que viesse o ano da fome, isso quer dizer que seja José compareceu perante o faraó com a idade de 30 anos, aqui ele teria 35, 36 anos. Que está terminando os anos da fartura, da prosperidade. Aqui diz o seguinte, nasceram a José 2 filhos, digam, 2 filhos. Que lhe deu a Zenate, era o nome da mulher dele, filha de Potífera, e o pai dela era sacerdote de On.
Olha o que o José fez. E aqui ele mostra, pela sua atitude, que ele era um homem que tinha a sua alma resolvida. Que ele não tinha ressentimento, não tinha mágoa, não tinha ódio. Porque essas coisas, elas travam a nossa bênção. E aqui vem por que nós não crescemos, por que a bênção não vem, por que a bênção, a cura, a libertação, porque o inimigo ainda tem um pé na nossa vida, em alguma área da nossa vida, é porque nós damos, né? Acabamos, o inimigo vai nos dobrando e ele consegue. Ele dá um jeitinho para ficar com o pé ali no território, numa área que ele já foi expulso, é que ele não tem mais direito legal ali. E ele diz aqui, e chamou José ao seu primogênito, Manassés. Por quê? Olha o que ele diz aqui. Porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. Interessante, não é? Ele fez o quê? O José? Ele diz, olha, eu não entendo o que Deus falou. O propósito dele, ele estava agora numa posição muito elevada, não tinha visto ainda o projeto de Deus se cumprir, mas ele diz, olha, eu preciso de uma coisa, eu preciso ter um coração limpo, um coração puro, eu preciso tirar mágoas, ressentimentos, porque os Salmos, né, 105, 104, 105, 106, nessa sequência destes 3 salmos, diz que o José, ele foi amarrado, ele foi acorrentado e ele foi descalço, não é? Caminhando, porque eles tiravam os sapatos, dizendo, olha, corra, você não tem para onde correr. José era uma pessoa muito fina, e ele chorou, ele implorou, mas não houve jeito. Os irmãos dizem, você sonha demais, você vai ser muito grande, Deus tem projetos grandes para você. E a gente não suporta isto. Por isso que é importante, não é? Muitas das vezes nós somos os responsáveis, porque as bênçãos de Deus, aquilo que Deus tem para nós, ainda não veio, ainda não chegou, não aconteceu e possivelmente pode até não acontecer, porque nós estamos sendo um pouco descuidados. Às vezes nós, por causa do nosso coração, ficamos alimentando algumas coisas pequenas, e é exatamente aquilo que está roubando a bênção do Senhor. Por causa de uma coisa pequena, uma mágoa, um ressentimento, alguma coisa que está ali, e às vezes muitos anos, e aquilo está ali, prendendo, e a bênção não veio. Não vem, nós ficamos, né? Puxa, já recebi tanta mensagem, já tantas confirmações, e por que não vem? É porque aqui, o José, ele está vendo o caminho se abrindo. Ele está vendo que Deus está fazendo, e ele disse, olha, ainda falta o melhor, os meus irmãos virem até mim. Certamente ele diz, olha, os meus irmãos virão até mim. Como? Eu não sei. Certamente há fome lá onde eles estão, e mais cedo ou mais tarde eles vão bater aqui no Egito, porque é o único lugar que tem comida para comer, para vender. E você vai ver que aqui no 42, lá em Canaã, o Jacó está no estreito, a fome está batendo, e ele está preparando aqueles que eram os maiores malandros da terra, os irmãos de José, não é? Vão para o Egito e comprem comida, não sabendo que eles iriam comprar comida nas mãos daquele que eles haviam vendido como escravo. E ele diz aqui,
ao segundo filho chamou Efraim, que diz aqui, porque disse, Deus me fez o quê? Crescer, prosperar. Olha para você ver como é interessante. Primeiro, ele esquece, ele perdoa, ele tem um coração limpo, ele está no processo. As coisas estão acontecendo na vida dele, todas as portas estão se abrindo, mas ainda não é tudo, ainda há o melhor do melhor que há de acontecer. A família dele que deve bater em sua porta e comprar comida. Isso que ele estava esperando, porque ele viu isso no sonho. A promessa dele que ele seria muito próspero e abençoado. Então, ele só foi próspero, ele só cresceu depois que ele esqueceu. Interessante isso, né? A Bíblia ela é cheia de detalhes. E se eu e você passamos por cima destes detalhes e nós não observamos e obedecemos o que acontece, nós vamos perdendo, porque está bem ali à nossa frente. E às vezes nós estamos lendo a Bíblia, procurando outra coisa, enquanto o Espírito de Deus quer mostrar a coisa mais importante para que a bênção chegue ontem e não amanhã. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória. Amém. Está faltando o brado de vitória. Glória a Deus. Precisaria só de mais um pouquinho de retorno, tá? Fico grato. Então nós vemos que o José, ele foi abençoado, mas ele foi abrindo o seu coração, discernindo e entendendo o projeto, o propósito de Deus na vida do Senhor. O Daniel, por exemplo, nós podemos ver algo interessante na vida do Daniel. O Daniel é aquele que nos ensina a uma dependência de Deus. Nós precisamos dos recursos humanos. É necessário se equipar, estudar, a capacitação em qualquer área é necessário. É muito importante a capacitação. Crescermos dentro daquilo que entendemos, dentro do nosso dom, talento, habilidade, não, vocação. Mas às vezes isso não vai resolver. O Senhor Jesus, ele entendia, e ele nos mostrou isto, que há situações que só Deus pode resolvê-las, que ninguém pode resolver. Por exemplo, em Daniel 6,14, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o rei, que era amigo do Daniel, trabalhou a noite inteira. Certamente chamou os melhores advogados, juristas, e diz para eles aqui, Daniel é meu amigo, Daniel é um homem justo, temente. Como é? Mostre uma saída. Como é que a gente pode livrar o Daniel de ser comida dos leões? Eles procuraram ali uma cláusula, procuraram um meio e disseram, olha, não tem jeito, porque é lei medo-persa, foi assinado, não dá para revogar isto. Impossível, humanamente falando, ele será comido pelos leões. Mas o Daniel sabia que Deus viria ao seu encontro. É aquilo que nós falamos, né? Se o Deus de Daniel é o seu Deus, é o nosso Deus, no quarto da oração, quem completa? Vamos lá? Se o Deus de Daniel é o nosso Deus, no quarto da oração, ele será o nosso Deus, olha, dá até para fazer uma música, não é? Na cova dos leões. Às vezes queremos que Deus apareça, o anjo, não é? Onde está o anjo? Está demorando. Tá?
na cova dos leões. Mas ele não aparece, a pessoa não aparece para falar com Deus no quarto da oração. A gente quer Deus na hora que a coisa fica estreita, só no momento de dificuldade, mas não temos a prática. A oração deve ser um padrão de vida. Então, se Deus, o Deus de Daniel, é o nosso Deus, no nosso quarto da oração, no nosso dia a dia, Ele será assim, acontecerá assim. Ele será o nosso Deus na cova dos leões. Aplauda o Senhor, amém? O Senhor Jesus, Ele sabia disso. A Bíblia diz que em Marcos 1,35, Ele se retirava e Ele ficava sozinho em oração. Às vezes no monte, nos montes, às vezes no deserto, como aqui em Lucas 5,16, que diz que Ele se retirava para um lugar deserto e ali Ele ficava. E você vai ver que lá no Getsemane, no momento da maior angústia do Senhor, Ele estava debaixo de uma pressão tão grande. Seu suor transformou-se em gotas de sangue, né? A medicina explica isso. Então veio um anjo, e a Bíblia diz que, parece que só Lucas relata este detalhe. Veio um anjo e o confortava. Não sabemos como, não sabemos o que o anjo falou para o Senhor. Eu tenho uma ideia. Eu creio que aquele anjo correu lá na frente, veio aqui, avançou no tempo, né? Veio aqui no dia de ceia, tirou uma foto de todo mundo aqui, dá um sorriso aí. Tirou uma foto, levou para Jesus e disse: isso aqui é apenas uma parte dos que o Senhor vai comprar com seu sangue. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória. Mais forte, amém. Porque lá em Isaías capítulo 53, ele verá o fruto penoso da sua obra e ficará satisfeito. Aplauda o Senhor mais uma vez, mais forte esse brado de vitória, amém, glória a Deus. Se a única coisa que pode trazer conforto para alguém na aflição é ver a sua vitória, não é? De forma antecipada. Quero ler com você o capítulo, o testemunho de pessoas que permaneceram na fé. Hebreus capítulo 11, e fazer a leitura deste capítulo, e depois nós vamos encerrar e passarmos a ceia do Senhor. Esse capítulo é o concentrado da fé. Há um concentrado do amor, que é Coríntios capítulo 13. E aqui nós temos o concentrado da fé. Oh, muito obrigado. Hebreus capítulo 11. Quero ler com você, deixar aí gravado esta mensagem, esse capítulo tão especial. Eu não vou falar o nome dos... Hebreus capítulo 11, é como se estivéssemos no teatro ou um lugar muito lindo, e ali naquele lugar tem uma cortina. Por trás daquela cortina há personagens, os chamados heróis da fé. Então abre a cortina e aparece um herói da fé, dá o seu testemunho, vai embora, aí vem outro e mais outro, e homens e mulheres. É o que acontece aqui em Hebreus capítulo 11. Amém? Quantos estão ligados? Acompanhe aí, por favor. Hebreus capítulo 11.
Hebreus capítulo 11 é o capítulo da fé. E é algo que nós precisamos nesses dias. Porque há muita coisa que parece fé, mas não é fé. Muita coisa que parece que é fé, mas não é fé. Por isso que o povo de Deus está tão confuso. Por quê? Mas eu pensava que tinha fé. Mas não é fé. O que foi que aconteceu? A fé vem pelo ouvir. Quem completa? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Só que, como tenho falado, há muita gente pregando o evangelho, mas uma boa parte, não sei se a maioria, já não prega mais o evangelho. Já muita coisa está sendo falada no nome de Deus, que Deus nunca falou, nunca mandou e nunca prometeu, e as pessoas estão cobrando de Deus. Interessante isso, não é? Ou às vezes porque há as chamadas legalidades e a bênção não aparece. É importante. Então aqui está Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. O primeiro é o Abel. Depois vem o Enoque, Noé, Abraão, até a Sara. E assim por diante. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. E por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas, tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria, e se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam uma oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial.
pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque. Sim, ia oferecendo o seu unigênito, aquele que recebera as promessas. E a quem se havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência, julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, inclinado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, estando próximo o seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho como por terra seca, e, tentando isso, os egípcios foram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. E que mais direi? Pois me faltará o tempo se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio das espadas. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo, não alcançaram a promessa, visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aplauda o Senhor. Dê um brado de vitória. Amém. Se coloque de pé neste momento. Esse é um concentrado de fé. Todos estes homens, inclusive essas mulheres, disseram: eu venci pela fé. Vocês também podem vencer pela fé. Aplauda o Senhor mais uma vez. Dê um brado de vitória. Diga: eu sou mais do que vencedor pela fé em Cristo Jesus.